Vir António Costa. Senhor Presidente da República, Doutora Maria Cavaco Silva, Senhor Secretário de Estado da Administração Local, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, Senhora Presidente da Assembleia Municipal e demais colegas autarcas, da Variação, da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia e das Assembleias de Freguesia, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. A cidade de Lisboa recebe com muita satisfação as comemorações nacionais do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Nesta cerimónia de boas-vindas, saúdo Sua Excelência o Presidente da República e todos os nossos convidados, dizendo-lhes a nossa alegria por os receber aqui hoje. É nos momentos de perplexidade e de angústia que as grandes datas da memória coletiva devem ser aproveitadas para reforçar a nossa coesão e a nossa confiança no futuro. A escolha que Vossa Excelência, Sr. Presidente, fez de Lisboa para acolher as cerimónias do 10 de junho honra os lisboetas. Entendemos-la como um tributo prestado a uma cidade que se orgulha de ser a capital de Portugal e a cidade de todos os portugueses, tão constantemente ligada à história e ao destino do nosso país em todos os seus momentos decisivos. Aqui se resistiu e defendeu Portugal em 1383-85. Aqui se reconquistou a independência em 1640. Aqui se reconstruiu a cidade destruída em 1755. Aqui vibrou o frémito patriótico que, por subscrição pública, levantou o obelisco dos restauradores e ergueu a estátua de Camões perante a humilhação externa. Aqui se proclamou a República em 1910. E aqui mesmo, nesta praça onde nos encontramos, viveram-se momentos cruciais do dia em que os portugueses recuperaram a liberdade, em 25 de abril de 1974. Em todos estes momentos, os portugueses venceram dificuldades e perigos tão grandes ou maiores do que os atuais. Superaram-se, mostrando-se capazes de estar à altura dos desafios de cada tempo. É desta lição da história que devemos tirar hoje a lucidez e a vontade de que precisamos para não nos deixarmos dominar por uma ideia negativa de nós próprios que nos impediria de agir, de ousar e de acreditar. Senhor Presidente da República, o Dia de Portugal celebra-se este ano sob a inspiração do mar. A história de Lisboa é uma história de mar, que o fado cantou nos amores de marujos e varinas, nas gaivotas que desenham no céu de Lisboa, nas canoas de velas erguidas, no Tejo que nos leva ao mundo. Lisboa nasceu como porto, lugar de partidas e de chegadas, de encontros e de reencontros. Este é o código genético da nossa cidade. Todo este cais é um mundo. Orgulhosamente portuguesa, orgulhosamente cosmopolita, Lisboa é uma cidade universal, aberta e tolerante. Lisboa está longe de se esgotar na sua condição de capital política e administrativa de Portugal. Alguns persistem injusta e injustificadamente em querer apenas vê-la nessa redutora condição, apresentando-a como símbolo do centralismo e de um crescimento macrocéfalo. A própria mudança em curso nesta praça, devolvendo a arcada à iniciativa da sociedade civil e aos cidadãos, representa uma nova concepção do Estado, da sociedade e da relação da cidade com o país. Ao libertarmos a primeira praça de Lisboa do pesado e asfixiante simbolismo centralista e burocrático, é toda a cidade e todo o país que queremos libertar, resgatando o terreiro ao passo para devolver a praça ao povo. Há um combate a prosseguir pela descentralização, pela simplificação e pela modernização do Estado e da administração, por um modelo de desenvolvimento mais sustentável, gerador de maior coesão social e territorial. Mas este não é um combate geográfico, este é um combate cultural. A Lisboa oficial, burocrática e pomposa, que essa de Queiroz tão magistralmente caricaturou, esta Lisboa da Secretaria e da Arcada, do Conde de Abranhos e do Conselheiro Acácio,
foi sempre também, historicamente, inimiga da Lisboa viva, dinâmica, dos bairros e das pessoas que aqui vivem e que aqui trabalham. E esse é também o nosso combate. Desejamos, por isso, que o ambicioso programa de descentralização de competências do município para as freguesias, porque nos batemos, inspire também o Estado à devolução ao município das atribuições essenciais à gestão da cidade, dos transportes públicos à disciplina do tráfego, dos estabelecimentos de ensino aos cuidados de saúde primário, dos instrumentos de incentivo à economia e ao emprego, aos instrumentos necessários à solidariedade social para com os idosos e os excluídos pela miséria urbana. Ao registar um ligeiro crescimento do número de famílias residentes, a cidade começou a contrariar nesta última década a perda de população que sofreu desde 1960, com uma cidade esvaziando-se no seu centro, com milhares de fogos de volutos em degradação e que chegou a atingir em 2001 dos mais altos índices de envelhecimento a nível nacional, num processo de crescente fratura social. Foi um modelo que assentou na construção como motor da economia, amplamente financiado pela banca, que refinanciava a dívida com crédito fácil e de baixo risco para compra de casa própria pelas famílias. O nível de endividamento das famílias é só a outra face desta moeda, devorista de solo fértil por toda a área metropolitana, insustentável na mobilidade e na exigência crescente de dispersão de redes de equipamentos e infraestruturas. Podemos dizer que a crise que enfrentamos traduz também o esgotamento deste paradigma, deixando evidente que a sustentabilidade ambiental, económica e social de Lisboa e da sua área metropolitana exige um novo modelo, assente no repovoamento do centro da cidade contra a dispersão periférica, na reabilitação em vez da construção nova, no arrendamento em vez da compra de casa própria, no incentivo da atividade produtiva em vez da especulação imobiliária. A terrível crise que assola Portugal e a Europa destrói empresas e empregos e dificulta as condições de recuperação da cidade. Mas Lisboa nunca será uma cidade resignada. E às más notícias queremos responder com boas iniciativas. Cidade com mais de 140 mil estudantes do ensino superior, desenvolvemos em parceria com as universidades o projeto Lisboa Cidade Erasmus. Apoiamos a vivência cultural, promovemos a integração dos imigrantes, a convivialidade dos espaços públicos, a atração e fixação de talentos, a inovação e as sinergias criativas. Damos prioridade às políticas de estímulo ao empreendedorismo, como forma de incentivar a produção de riqueza e a criação de empregos. Queremos novas oportunidades na habitação e construímos novos equipamentos para as jovens famílias. Mais do que por obras de grande visibilidade, impossíveis no quadro que vivemos, optámos pelas pequenas grandes obras de que Lisboa carece para ser uma cidade de pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Por isso, privilegiamos a proximidade e a participação. Esta tarde, iremos, aliás, testemunhar, na visita que faremos à Moraria com o Sr. Presidente da República, um exemplo concreto desta opção. A Moraria, bairro histórico de forte identidade e tradição, queremos que seja o exemplo de um trabalho de regeneração urbana inclusivo, intercultural, que reforça a autoestima, o sentimento de segurança, valoriza o património e vence o estigma desta zona da cidade. Sr. Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, é nas horas de crise que os países mais precisam de um rumo definido com lucidez, convicção e visão larga. É nestes momentos que a mera navegação à vista, incapaz da ousadia de pensar para além do dia de hoje, se torna gravosa nas suas consequências. É por isso preocupante a desatenção ou secretismo com que se perspectiva em Portugal o próximo quadro de programação comunitário 2014-2020, sendo que até ao final deste ano de 2012 temos de ter definido, negociado e acordado com a União Europeia o contrato de parceria que deve resultar de um processo amplamente participado, designadamente pelas autarquias locais e pelos parceiros sociais. Devemos saudar a nova atenção que a Comissão Europeia
atribui às cidades como motores do crescimento competitivo, sustentável e inclusivo, porque é de facto nas cidades que há a massa crítica necessária à competitividade, se concentram os desafios à sustentabilidade e com maior intensidade se sente a necessidade de inclusão. O tempo urge e Lisboa quer participar ativamente na concepção e execução deste programa. A crise não pode constituir um pretexto para se pôr em causa a coesão social e nacional, nem um incentivo ao salve-se quem puder, num vale-tudo que leva ao reforço dos interesses dos mais fortes e à fragilização progressiva dos direitos dos mais fracos. O combate à crise só será credível, mobilizador e eficaz e consequente se for feito com rigor e exigência, mas também com justiça, equidade, bom senso e sensibilidade social. A atual crise, antes de ser uma crise financeira e económica, é uma crise moral e política, de valores e de confiança. Por isso, não pode nunca ser combatida num ambiente desmoralizado e desmoralizador. É preciso acabar com a ideia de que existe uma dicotomia transformada numa espécie de ditame ideológico entre rigor financeiro e investimento, entre equilíbrio financeiro e crescimento económico. Estes objetivos não são contraditórios entre si. Pelo contrário, reforçam-se mutuamente e só podem ser prosseguidos com sucesso em conjunto. Tenho visto, por vezes, citada a solidariedade intergeracional como argumento para travar todo o tipo de investimento. Esse é um argumento enganador. Os filhos da minha geração beneficiaram do investimento que a geração de Abril fez na escola pública e no Serviço Nacional de Saúde, em particular na saúde materno-infantil. Os nossos netos, espero, beneficiarão do investimento que hoje não podemos deixar de fazer nas suas escolas, nas energias renováveis, nas novas tecnologias, na ciência, nos fatores do futuro. A verdadeira solidariedade entre gerações do presente e as do futuro constitui-nos, isso sim, no dever de não legarmos às gerações futuras um país periférico e isolado, fechado sobre si próprio, distante das grandes centralidades europeias e mundiais, empobrecido e desestruturado. Senhor Presidente da República, o poeta que hoje celebramos, celebrando com ele Portugal, viveu como nós entre dois tempos e num mundo em crise e deixou-nos um aviso que todo o mundo é composto de mudança. Camões fala de todos nós e por todos nós. Na sua obra, por entre os acontecimentos e os presságios, passamos da melancolia à exaltação, da derrota à vitória, do desespero à esperança, como ele nos conhecia e percebeu como seríamos. Não podemos continuar assim, presos nos ciclos viciosos em que alternamos o deslumbramento e a depressão. Não podemos continuar divididos entre a temeridade dos gamas e o temor dos velhos do Restelo. Não podemos continuar a perder-nos entre a pobreza honrada e a riqueza fácil. Temos de construir uma confiança lúcida, sermos capazes de uma ousadia prudente e de criar uma riqueza honrada. Temos de ser capazes de definir novos objetivos e novos destinos, novas rotas e novos rumos, partindo à sua conquista. Sim, precisamos de novo de novas Índias, mas desta vez temos de ir para a Índia cá dentro. Depois da pimenta e do ouro, das remessas dos imigrantes e dos fundos comunitários, agora é tempo de encontrarmos em nós próprios a riqueza que temos de saber valorizar. A riqueza do nosso mar, a universalidade da língua portuguesa, a energia das nossas fontes renováveis, a força, a criatividade do saber da nossa juventude, a geração mais bem preparada da nossa história. Só essa visão e essa energia nos permitirão dobrar o cabo das tormentas em que com toda a Europa nos encontramos, fazendo dele um cabo da boa esperança. Estou certo que estamos certos de que vamos ser capazes de o fazer, porque, como afirmou Camões, quem quis sempre pôde. Viva Lisboa, viva Portugal!